uma coisa que é muito comum. A pessoa vai esquentar a água. Cara, é mais comum do que vocês imaginam. Você vai na casa da pessoa e pede assim, eu quero tomar uma água. Ele vai lá e pega a água do filtro. Ok, maravilha. Aí ele vai preparar o alimento. Ele pega a água da onde? Da torneira. Eu falo, ô bicho, qual que é a lógica? Se a água que você vai tomar do filtro, você considera ela uma água melhor e tal, por que você vai pegar essa água da torneira para fazer o café? Aí ele fala, mas aqui eu vou ferver. Você conhece uma coisinha chamada trialometano? Deixa eu explicar para você. Aí é 5 minutos para explicar o quanto que aquilo ali pode ser quimicamente deletério para o corpo da pessoa. Aí outro dia eu fiz um vídeo mostrando que quando você aquece a água, por mais que você tenha ali o cloro, uma substância volátil, uma parte daquilo ali vai ficar lá. E quando você está esquentando, ou a pessoa que está lá preparando comida, a pessoa está inalando aquilo. Aí um químico lá do Rio Grande do Sul, professor de uma universidade federal, falou que meu vídeo era um crime, porque imagina falar um absurdo desse. Aí eu fui numa dessas empresas que faz a medição de cloro, trouxe o técnico na minha casa e a gente foi preparar a comida. E ele mediu logo depois do preparo. O desgraçado do cloro está lá dentro. Então, as pessoas não param para pensar. Mas às vezes esse pouquinho que tá ali, ele fala, não, mas esse pouquinho não faz mal. Mas, cara, pega isso aí há 20 anos pra você ver. Uhum. E a questão do dente é a mesma coisa. E hoje que você falou, que eu nunca tinha me atentado para isso, de fato. Que quando você vai usar um implante, é o titânio, é metal, ele é um catalisador de íons. E ele pode ali, exposto na saliva, ele vai oxidar. Então, se você observa, por exemplo, uma cirurgia de remoção de implante depois de 10 anos, ele tá lá meio enferrujado. É a mesma coisa que acontece com o tratamento de canal, aquela raiz normalmente está bem escurecida, tem um aspecto de doente mesmo. Uhum. Então tem que ficar um pouco de olho nisso. E até citou o cloro agora. Se a gente for pensar em saúde de tireoide, tireoide vai precisar de ferro, vai precisar de selênio e precisa de iodo para fazer a formação de T3 e T4. Se a gente olhar na tabela periódica, na mesma linha do iodo, nós temos flúor, cloro e bromo. Uhum. 3 aí problemas para a nossa tireoide. Cloro, que tem muito na água, o flúor, que tem na maioria dos produtos dentais, eu no meu consultório não indico flúor para nenhum paciente, e o bromo, que infelizmente não era para ter, mas tem na farinha branca do Brasil. A gente tem uma análise lá que teoricamente é proibido, mas das farinhas analisadas tem estudo que mostra que 70% tem bromo. Então, assim, às vezes o paciente está com aquela tireoide desregulada, talvez é por falta de alguns micronutrientes e talvez pelo excesso de coisas que ele deveria estar evitando, talvez com filtro de qualidade, evitando a farinha branca e quem sabe aí, alguns produtos que tem aí nocivos no uso da higiene pessoal. Você sabe que tem um teste que a gente faz quando a pessoa duvida daquilo que a gente está falando, eu gosto muito de colocar na prática. Aí tem muita gente que fala que esse negócio de ionização, o catalisador e tal, isso é tudo besteira. E eu falo assim, ó, você tem uma dessas obturações antigas, aquele amálgama de... Tem liga de mercúrio. É o metal. Pega um pedacinho assim, ó. Pega só um pedacinho desses papéis, tipo papel alumínio, e morde nele pra você ver. Cara, a reação na boca é um negócio... é interessantíssimo como isso acontece. E como que a gente nunca se perguntou sobre isso? Você trouxe uma informação hoje, que foi uma informação interessante, assim. Hoje estão mudando-se muitos materiais que a gente faz essas estruturas, né? E existem produtos que são proibidos em vários lugares, mas são liberados no Brasil. É um negócio absurdo. Aí o cara fala assim, a questão do bisfenol que a gente estava falando agora. É isso que eu ia falar da resina, né? E agora a resina ela vem como uma alternativa pro amálgama. Mas você acabou de falar sobre o bisfenol. Como é que é essa história aí? Então, a maioria das resinas, se você olhar na composição, tem bisfenol A, que é aquele elemento que foi lá em 2014, mais ou menos, proibido nas mamadeiras da criança na Europa, começaram a se remover. Hoje nós temos o problema do bisfenol A, do microplástico, PFAS, PFOA, então assim, e tem nas resinas. Mas hoje nós já temos alternativas no mercado de resinas sem bisfenol A. Que você vai ter a estética, se você precisar, tiver uma cárie ali, você fazer uma restauração em resina, mas sem esse bisfenol A. Como também tem o bisfenol A na maioria dos adesivos, que é vamos chamar de cola que você coloca antes da resina. E já tem também adesivo sem bisfenol. Então, na linha da odontologia integrativa, você vai ter uma visão para buscar para esse paciente o melhor material para ele. Então vamos buscar uma resina sem bisfenol, que vai diminuir o risco de você ter uma mimetização hormonal. Vamos buscar, quem sabe, em vez de fazer uma prótese por dentro metal e por fora só cerâmica, vamos fazer uma cerâmica pura, que você não vai ter metal na boca. Então essa visão da odontologia integrativa vai desde os materiais até o impacto aí que micronutrientes trazem para a saúde oral e saúde geral.
Tem uma coisa ali que às vezes o pessoal pode pensar, assim como eu pensei, né? Na verdade é aquela coisa da cerâmica, que não é a mesma cerâmica que você tem num vaso, por favor. Existem cerâmicas que elas conseguem cortar aço muito mais afiado do que qualquer faca que possa ter, né? E a cerâmica, ela consegue manter o fio e a dureza dele assim de forma espetacular. Inclusive naquelas fábricas de cano, não sei se vocês já viram quando você une as duas metades de cano metálico e vai soldando e fica aquela solda. Uhum. E ele vai passando num cortador do excesso, é uma baita lâmina de cerâmica que dura aquele negócio e vai passando e vai tirando aquele excesso, mantendo o fio. Então, a cerâmica que ele está falando é a cerâmica, né? Eu me lembrei da propaganda das facas Kings, lembra dessa Lembro. época, não? Nunca perde o fio, daí você olhar qual que é o material, cerâmica. O troço corta até ferro, os caras faziam umas coisas assim, né? Não, é muito interessante. Hoje, se a gente pensar realmente aí na saúde dos pacientes, tem muita coisa que a gente pode observar, pode trazer mais, né? Até falando na questão da cárie, quando talvez quem está assistindo hoje aqui, ele falou que ele não indica flúor para os pacientes. No meu consultório, eu não indico flúor para os pacientes porque esses pacientes são bem assistidos. Então, ele tem um acompanhamento constante, ele sai com um bom acompanhamento aí de visão nutricional, vai ter uma nutricionista integrativa para fazer um cardápio caso ele precise. Quando eu peço os exames de sangue, se porventura vem alterações lá, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, eu tenho lá um hepatologista integrativo que eu vou mandar esse paciente. Às vezes ele descobre alguma coisa vindo numa consulta odontológica, pensando ali numa cirurgia que vai precisar de anestésico para a gente ver como é que estava aquela saúde daquele fígado. Então, assim, ele sai bem assistido. E o flúor, nessa questão, daí para ele não é necessário. E tem algumas histórias bem interessantes.